Boa noite, amados. Muito bem. Mais uma vez, um privilégio de estarmos diante da palavra. E ontem à noite nós havíamos dado uma pequena introdução sobre o curso de autoconfrontação, onde nós entendemos que o discipulado em profundidade está bem ligado com autoconfrontação. Para eu praticar discipulado com alguém, a primeira coisa, eu preciso me julgar. Eu preciso me avaliar pela palavra. Eu preciso me confrontar com ela, para que a minha vida seja de acordo com a palavra de Deus no meu pensar, no meu falar e no meu andar. Então nós aprendemos que Deus tem um plano simples, poderoso, perfeito, e que Ele tem um programa, ou seja, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós entendemos, enquanto nós estamos indo, nós devemos fazer discípulos de todas as nações. Porém, todavia, onde você estiver, é para você fazer discípulos. Ou seja, para você fazer discípulo, você precisa ser discípulo. Para você praticar discipulado, você precisa ser discipulado. Para que você possa ser discipulador. Então nós aprendemos que não somente que Deus tem um programa, mas Ele tem um processo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então nós havíamos tido já uma boa introdução ontem sobre o curso. Depois nós entramos na primeira lição, onde nós havíamos abordado um trecho bíblico bastante importante, que é a chave daquela lição. Efésios capítulo 2, 8, 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós abordamos duas palavras importantes. A palavra graça, algo que eu não mereço, mas Deus havia me dado a graça dele, para que eu seja o filho dele, para que eu seja o discípulo dele, para que eu seja um servidor dele. Então ele permitiu a graça dele invadir meu coração de tal maneira que houve uma mudança radical no meu pensar, mudança radical no meu falar, mudança radical no meu andar. E isso vem por fé. Essa fé se chama fé salvífica. Uma fé não somente que você está de acordo com os fatos corretos na palavra de Deus, mas você pratica, você coloca em ação. Para alguém saber que você é realmente uma pessoa convertida, leva mais do que a sua boca. Leva seu andar, seu pensar. Claro que o seu falar. Mas a vida toda deve manifestar que você, por fé salvífica, você agora é um filho de Deus, um discipulador. Nós havíamos abordado outra palavra que foi cantada hoje à noite. Ele é o Senhor. Que vergonha que a gente tem quando a gente canta que Ele é o Senhor, mas a gente não pratica como Ele sendo o mestre da nossa vida. Não julgue o seu coração. É para você julgar a si mesmo. É para você se colocar diante da palavra, diante do espelho, permitindo que Ele seja algo que reflete como que você é. Então, quando você está cantando, Ele é o Senhor, exaltado o Senhor. A pergunta minha para nós hoje à noite, você pratica o que você cantou? Você realmente é submisso a Ele, no seu pensar, no seu falar, no seu agir? Nós devemos entender que nós devemos ser constantes com nosso Senhor Jesus Cristo. Agora Caio, o filho do pastor, lembra que eu falei sobre ele ontem à noite, sobre o treinamento dele.
Hoje, às 2:30 até 5 horas, treinamento. Ele nem podia mexer com bola. Foi treinamento físico. Agora, gente, aquilo não é tão gostoso como chutar bola. E quando fui na casa do pastor hoje à noite, às 7 horas, o Caio saiu novamente correndo. Treinamento novamente hoje à noite. Irmãos, para mim, aquilo demonstra numa analogia para o crente. Será que a gente leva tão sério a nossa vida diante de Deus como ele leva a sério o jogo de futebol? Nós devemos ser jogadores de Cristo na batalha dele. Então nós abordamos a palavra Senhor. Abordamos também a palavra confessar. Vocês sabem que muitas vezes que o crente ele confessa boca para fora seu pecado, mas não muda. Confessar significa abandonar o pecado, afastar-se dela e procurar fugir do pecado que está dentro de você. Então, confessar é mais do que falar, Deus, eu pequei. Confessar leva também o arrependimento genuíno, onde vai haver uma mudança radical na sua vida. Em vez de me agradar, é para eu agradar a Deus. Então, nós abordamos ontem à noite algumas palavras-chave. Agora, na página 21, na sua apostila, nós estamos abordando algoritmo lá no número 4. E vamos então abordar número 4 abaixo da letra A. Sinceramente, receber o Senhor Jesus Cristo em sua vida. Todo discípulo que eu estou discipulando, se ele me fala que ele é crente, eu vou verificar se realmente ele é ou não é. Só porque a pessoa me fala que é crente, só porque a pessoa me fala que dá seu dízimo, só porque a pessoa me fala que ele vai na igreja 3, 4 vezes por semana, eu quero verificar se ele realmente é um crente mesmo. Então, para fazer isso aí, nós devemos olhar na oração de Jesus na noite que ele foi traído. João capítulo 17, verso 3. Que diz assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo a quem enviaste. Então nós entendemos que a vida eterna é um relacionamento com Deus. Esse relacionamento com Deus fornece para nós comunhão. Essa comunhão fornece para nós uma intimidade com Ele. E certa vez eu fui criticado que eu não prego com gravata sempre. Então a pessoa me fala, mas você não respeita Deus, não coloca gravata? E eu falei para essa pessoa, você sabe que hoje de manhã, de pijama, eu conversei com ele. Ele não ligou com a minha roupa. Ele ficou olhando no meu coração. Agora não sai daqui dizendo que eu falei mal de gravata. Não falei mal. Mas o que eu estou dizendo, a vida eterna é mais do que assistir à igreja. A vida eterna é mais do que dar seu dízimo. A vida eterna é conhecer. De tal maneira que você tem relacionamento com Ele. Comunhão com Ele. Intimidade com Ele. Então, todo dia, durante o dia, eu estou conversando com Ele, porque eu tenho intimidade com Ele. Eu posso conversar com Ele de bermuda, de calça, de qualquer jeito eu posso conversar. De vez em quando, ou talvez de vez em sempre, não sei, mas até eu converso com Ele no chuveiro, tomando banho, conversando com Ele. Muito bem. Agora vamos mais um trecho aqui. João capítulo 1, verso 12. Capítulo 1, verso 12. Um trecho bíblico que a maioria tem bom conhecimento. Mas a pergunta é, será que esse conhecimento invadiu o nosso coração? No verso 12 ele fala assim, mas a todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome.
A palavra crer, duas doutrinas embutidas. Arrependimento genuíno. Em vez de me agradar, eu agrado a Deus. Fé salvífica. Não somente crer nos fatos bíblicos, mas estou agindo de acordo com os fatos bíblicos, no meu pensar, no meu falar, no meu agir. Então, o discipulado em profundidade, o primeiro passo é verificar se realmente é convertido. Porque tem muita gente por aí que fala que é crente, batista, presbiteriano e de diversas denominações. Inclusive, estava lá no hotel hoje, na hora de café, e um senhor percebeu que eu sou norte-americano. Não sei como ele percebeu, mas percebeu. Nem falei nada para ele. Eu entrei lá, me sentei lá, tomei suco de laranja natural, gosto demais, 2 ovos fritos e queijo frito. E logo mais ele se levantou do lugar dele, ele chegou. How are you, senhor? Ele falou inglês comigo. Ele era brasileiro, morava nos Estados Unidos, no estado vizinho de Indiana. Ele morava em Ohio. Então, ele queria saber alguma coisa de mim. Eu queria falar alguma coisa de mim para ele. O que eu falei de mim para ele é que eu sou filho de Deus. Amém, aleluia, amém. Logo, uma senhora, ela estava ouvindo os dois falando inglês lá. E ela chegou assim. You guys are speaking English. E nós estávamos falando inglês. E ela era brasileira de Connecticut. Ela nasceu aqui, foi para lá, e ela começou a conversar conosco também. E logo mais ela falou para mim o seguinte, o que o senhor faz? Eu falei para ela que, olha, eu sou gente que sabe tudo. Mas como é tudo? Bem, você tem pergunta com a Bíblia, eu posso responder para você. Deu para entender isso aí? Eu havia falado o que eu creio, eu havia pensado naquilo que eu creio, eu havia agido naquilo que eu creio. E Deus colocou 2 pessoas diante de mim. Daí eu falei para ela que eu sou conselheiro bíblico. E ela queria saber a diferença entre psicologia e teologia. Porque eu falei para ela que eu não sou psicólogo, mas eu pratico teologia. E ela queria saber o que é teologia. Estudo de Deus. Deus criou o homem à sua imagem. Então, quando o homem tem problema, quem vai corrigir o problema? Deus, não o psicólogo. Aí eu falei para ela a diferença entre psicologia e teologia. Depois ela falou para mim que ela toma remédio, que ela é ansiosa e deprimida ao mesmo tempo. Ou seja, ela está... Então, daquele jeito dela, né? Então, eu falei para ela, você está gastando dinheiro à toa. Porque o remédio, aqui o remédio é mau. Não sai daqui dizendo que eu falei que o remédio é mau. Não é mau. Mas não resolve o problema. Só trata sintoma. Quem resolve o problema é Deus no nível do seu coração. Então, por que eu falo isso para eles? Porque eu sou convertido, eu sei o que significa crer em Deus. Porque Ele invadiu o meu coração. Ele fez uma mudança radical na minha vida. Mas eu tinha que corresponder com Ele durante os anos que eu me converti. De lá para cá, eu preciso pensar como Ele pensa, fala como Ele fala, age como Ele age. Mas você fala, mas como você pode pensar como Ele pensa? Porque Ele declara que nós temos a mente de Cristo. Amém ou não? Agora, a mente de Cristo aqui, ó. Por esse motivo, nós estamos aqui estudando hoje à noite, para que nós possamos ampliar nossa mente em Cristo Jesus. Muito bem. Então, vamos para a página 22. Agora, página 22, apenas nós vamos grifar algumas coisas, porque mais para frente a gente vai ampliar esse assunto.
Algoritmo humano número 5 grifa: pela fé você pode dar o primeiro passo para mudar biblicamente. Qual o primeiro passo? Crer em Deus, fé salvífica, arrependimento genuíno. Agora, algoritmo humano número 6 grifa o seguinte: você precisa entender que o caminho do homem para solucionar problemas afasta-se das soluções de Deus. Cada vez que eu procuro resolver o problema do Bill, do lado humano, eu estou me afastando de Deus. Cada vez que você procura psicólogo, você está se afastando de Deus. Eu estava em Araracruz em dezembro. Eu passei uma igreja batista enorme, mas parece que é uma faculdade. Tinha tantos prédios. E o salão deles cabe 3.000 pessoas lá dentro. Eles têm um restaurante dentro da igreja deles, ou seja, um prédio ao lado. Eu fui lá para almoçar. E quando almocei lá, eu conversei com o pastor da igreja. Ele me falou o seguinte: se você puder falar conosco amanhã, eu vou arrumar 30 pastores para você poder dar uma palestra para eles. Você vai fazer isso? Eu falei: sim, eu faço. Então, no dia seguinte, diante de 30 pastores, eu falei para eles justamente o contraste entre psicologia e teologia. E eles não gostaram. Porque eu falei: psicologia, você se afasta de Deus. Porque psicologia não bate com teologia. Psicologia é estudo da alma, da perspectiva do homem. Teologia é estudo de Deus, perspectiva de Deus do homem. Agora, você confia na perspectiva do homem ou a perspectiva de Deus? Então, veja bem. Na sua apostila, você precisa entender que o caminho do homem para solucionar problemas afasta-se das soluções de Deus. Agora, na página 23, algoritmo número 7. Em sua busca para encontrar uma vida plena de satisfação, alegria, paz, você precisa entender a diferença entre o caminho do homem e o caminho de Deus. Agora, eu não vou ampliar esse assunto agora. Mas quando eu bordar a terceira e quarta lições, eu vou ampliar. Porque a terceira e quarta fala sobre o caminho do homem e o caminho de Deus, fazendo contraste entre dois caminhos. Agora, vira a página. Agora você está vendo tarefas. E ninguém gosta de tarefas. Mas se você concordar comigo, na semana que vem você vai fazer essas tarefas. Se você é preguiçoso, você não vai fazer. Eu já sei que a maioria é preguiçoso. Não porque eu julgo você, mas onde eu dou essa aula, raramente, que o aluno faz as tarefas. Agora, ele sempre tem desculpa. Eu não tenho tempo. Eu sou muito ocupado. Eu não entendo tudo. Eu não sei como estudar a Bíblia. Eu preciso... Entendeu? Sempre tem desculpa, né? Agora, quando você estiver diante de Deus no tribunal de Cristo, você vai falar para Ele: sabe, eu não tinha tempo para estudar. Sabe que eu tinha um bom emprego. Eu não podia estudar. Irmãos, isso é uma plena vergonha. Precisa estudar. Quando me converti, eu queria saber duas coisas. Logo no início, eu queria saber como tudo começou. E logo mais eu corri para o Apocalipse. Eu quero saber como termina tudo. Daí quando eu estava estudando como começou tudo, como termina tudo, eu fiquei confuso. Então, um crente que tem sabedoria, ele falou para mim: você precisa estudar de Gênesis a Apocalipse. E você não vai fazer isso de um dia para o outro. Então, eu peguei uma Bíblia, e eu peguei uma Bíblia com anotações. Em um ano, eu sabia muito mais do que muitos pastores. Não estou me gabando.
Mas eu estudava a Bíblia, gente, sozinho. Eu andava com a minha Bíblia, estudando. Eu fui, qualquer lugar, sempre tinha a Bíblia comigo, estudando a Bíblia. Deu para entender, gente? Eu tinha fome. O que acontece hoje, nós não temos fome. Nós devemos ter fome para a palavra de Deus, para que ela possa ter um impacto em nossa vida. Por esse motivo, muitas pessoas pensam que você é uma pessoa religiosa, mas não crente. Não é vergonha isso aí? Religiosa, mas não tem vida de crente, tem vida de igreja. Agora, tarefas. Veja a janela em cima. Grifo o seguinte: devocionais diárias. Devocionais diárias. Devocionais diárias. Ou seja, de todo dia, né? Agora eu pergunto a você: você faz vida devocional todos os dias? Se eu chegar a conversar com você agora mesmo, o que você aprendeu hoje na sua parte devocional? O que você diria para mim? Irmãos, se você não faz vida devocional diária, você é uma plena vergonha diante de Deus. Porque você nunca vai ter intimidade com Ele. A única maneira que você pode ter intimidade com Ele, você precisa conversar com Ele e Ele precisa conversar com você. Na vida devocional, um momento de conversa, onde você coloca os seus fardos diante dele, onde você pede orientação dele, onde você conversa com ele sobre a necessidade de outras pessoas, onde você fala com ele que eu preciso sabedoria, eu preciso orientação, eu preciso ser orientado para fazer a tua vontade. Você nunca vai ter intimidade com ele se você não tem vida devocional diária. Pode sair daqui dizendo que eu falei porque eu falei mesmo. Não tem como você ter intimidade com Deus se você não faz leitura bíblica. Agora veja o que ele fala aqui. Devocionais diárias são vitais. Agora, se não engano, a palavra vital significa que devocional diária dá para você vida. Vida verdadeira. Agora notem, para o seu desenvolvimento espiritual. Então você precisa crescer, veja e grifa os passos básicos para crescimento espiritual. São apresentados junto com as bases para o aconselhamento bíblico genuíno. Vira a página. Agora, essa página dá para você justamente o que você deve fazer todo dia. A página 25 fala para você quais são as tarefas que você deve cumprir durante a semana. E as tarefas são divididas uma tarefa ou duas tarefas cada dia. Então, você nota que o primeiro dia você começa com o quê? Oração. Leia o princípio bíblico, você pode mudar biblicamente parte 1. Marque a sua Bíblia os versículos mencionados. Escreva em suas palavras o significado de Efésios 2, 8 9. Termine com oração. Tenha ao seu lado os cartões de memorização das Escrituras e use seus momentos de folga para memorizar. Agora, isso aí leva para você 30 minutos fazer essa tarefa. No dia seguinte tem outra tarefa. Cada tarefa leva 30 minutos. Cada tarefa. E não me fala que você não tem tempo. Eu não aceito isso. Nunca eu aceito isso aí. Irmãos, quando eu fiz meu doutorado, eu não tinha tempo. Eu estava em Campinas, fundando uma igreja. Você sabe o trabalho que dá para fundar uma igreja? Não é fácil, não. Eu tinha que fazer tudo. Porque não tinha crente nenhum. Estava evangelizando as pessoas para fundar uma igreja nova lá em Campinas. Então eu resolvi fazer doutorado. Para fazer o doutorado eu tinha que me levantar às 5 horas todo dia. Eu estudava de 5 às 8 horas. Depois, às 8h30, eu saí para trabalhar. Eu não tinha tempo, mas eu tinha tempo.
A questão de prioridade. Se você me fala hoje à noite que você não tem tempo para a vida devocional, eu digo para você, vergonha mesmo. Porque você tem tempo. Cada um de nós temos 24 horas. A questão de prioridades. Não é isso mesmo? Certa vez eu estava aconselhando uma senhora lá em São Paulo. E quando eu dou aconselhamento bíblico, sempre tem tarefa. Então, essa senhora estava fazendo aconselhamento bíblico comigo. Ela veio me dito o seguinte, que, olha, pastor Bill, eu estou saindo de férias por 2 semanas, então, por favor, não me dá tarefa, porque eu não tenho como fazer. Eu olhei para ela como estou olhando para você. É mesmo? Você não tem tempo? E você está de férias? Não tem tempo? Você vai comer alguma coisa? Sim. Você vai almoçar? Sim. Você vai jantar? Sim. Você vai lanchar à noite? Sim. Mas como você vai fazer tudo isso aí? Você não tem tempo. Deu para entender um negócio, gente? É interessante que ela tem tempo para café, para almoço, e também para um lanche, e também para jantar, e para outro lanche ela tem tempo. Mas para olhar na Bíblia por 30 minutos durante as férias, ela não tem tempo. Agora, a minha pergunta, você está diante de Deus, no tribunal de Cristo. E você fala para Ele, olha, Deus, me perdoe, mas eu estava de férias, por esse motivo não tinha vida devocional. Agora, o que seria se Deus fala para você quando você faz a oração? Irmã, por favor, não me incomoda, estou de férias. Deus não fala isso, não fala, gente. Agora, pode sair daqui dizendo que eu falei, porque eu falei mesmo. A igreja, no modo geral, é uma plena vergonha, porque os membros da igreja, a maioria, não tem vida devocional diária. Não tem. Muito menos memorizar essas escrituras. Então, você está vendo o plano aqui que é fácil para você abordar. Agora, você tem justamente uma apostila que facilita você ter vida devocional. Muito bem. Agora, vamos para a segunda lição. É na página 29. E na página 29, nós estamos vendo novamente uma chave. Lembra que cada lição tem o mesmo formato. O mesmo. E cada lição tem uma chave para entrar. Então, aqui fala, você pode virar biblicamente parte 2, porque já acabamos de fazer parte 1. Agora, você percebeu que eu fiz parte 1 só por cima. Eu coloquei água na boca. Para você realmente aproveitar a primeira lição, semana que vem, você vai começar a fazer as tarefas. Tem uma tarefa cada dia. Quando você terminar o 7º dia, você havia estudado a lição de capa a capa, daquela lição. Leva 3h30 para você estudar, 3h30. Agora, nessa lição, nós vamos ver algo interessante. Lembra que a primeira lição nós havíamos tratado a base bíblica da nossa salvação. Nós abordamos algumas palavras-chave. Palavra Senhor, confessar, graça, arrependimento, crer, fé salvífica, arrependimento genuíno. Abordamos diversas palavras-chave. Nós havíamos abordado justamente um trecho-chave, onde a nossa salvação vem pela graça, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. E nós abordamos o que significa conhecer a Deus. Nós abordamos que receber Jesus significa crer nele. Quem que crê nele, recebeu ele. Quem que recebeu ele, crê nele. Porque as duas palavras são iguais, receber e crer. Agora, nessa lição, nós vamos tratar 3 disciplinas. 3 disciplinas. A primeira, vida devocional diária. A segunda, memorização das Escrituras. A terceira, meditação daquilo que foi ouvido, aquilo que foi lido, aquilo que foi estudado, aquilo que foi memorizado, e nós vamos meditar
E depois nós vamos praticar aquilo que foi ouvido, aquilo que foi lido, aquilo que foi estudado, aquilo que foi memorizado, aquilo que foi praticado. Nós vamos ter intimidade com Deus, porque a gente conhece Ele. Mas para ter intimidade, você precisa 3 coisas: vida devocional diária. Você precisa também memorização das Escrituras. E você precisa meditar. Hoje em dia, crente quase não fica meditando mais. E nós devemos meditar. Agora, nós queremos também entender que na última lição nós falamos sobre novo nascimento. Sabe o que é novo nascimento, né? Um novo relacionamento com Deus. E não somente novo relacionamento com Deus, mas você tem novo propósito na sua vida. Romanos 8, 28 e 29 nos fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E, de antemão, conheceu também, os predestinou a serem conformes à imagem de Cristo. Ou seja, dia a dia, a sua vida deve manifestar mudanças no seu pensar, no seu falar, no seu agir, para que Deus está sendo visto mais na sua vida do que você. Então, novo nascimento, novo relacionamento, novo propósito, novo crescimento. Então, isso que nós vamos abordar na segunda lição, 3 disciplinas que fornecem para nós um novo propósito de vida. Crescimento, novo crescimento. E nós vamos abordar uma chave aqui interessante. Veja na página 29. Não julgueis, para que não sejam julgados. Hipócrita, tira a trave do teu olho. Então verás claramente para tirar o arqueiro do olho de teu irmão. Vocês sabem que é muito mais fácil para eu julgar seus defeitos do que meus. Eu vejo tudo que a minha esposa faz que é de errado. Eu conheço ela melhor do que eu me conheço. Isso é um problema, não é? Isso significa que eu julgo ela mais do que eu julgo a mim. Quando ela falou para mim que ela havia visto mudanças radicais na minha vida durante 1 ano, foi justamente isso aí. Me julgando e não julgando ela. Agora, muito mais fácil julgar outra pessoa, não é? Especialmente no trânsito, né? Você está dirigindo o seu carro, você é egoísta. Você quer chegar primeiro. Essa pessoa cortou você. Ah, mas aquele pessoa... Você viu o que ele fez comigo? Certa vez eu falei para minha esposa, eu estava dirigindo aí, eu falei para Nancy, você viu o que aquele velho fez na minha frente? E ela falou, não, mas você deve olhar o velho que está atrás dele. Ou seja, ela me confrontou biblicamente, né? Eu estava julgando outro motorista, mas não estava me julgando. Deu para entender isso aí, irmãos? Nós somos por natureza, nós somos egoístas. É, não é? Isso é a nossa natureza. Agora, veja bem, não julgueis para que não sejam julgados. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Você tem uma ideia do tamanho de trave? O Caio, ele sabe. Porque ele joga futebol, né? Aquele trave é grande, não é? Agora, o cisco. Coisa de nada, né? Agora, é interessante como eu percebo seu pequeno problema, mas meu grande problema eu não percebo. Eu preciso me julgar. Agora, essa palavra, não julgueis, não significa que eu não posso julgar. O que significa, eu julgo a mim primeiro, antes de julgar outra pessoa. Eu posso julgar. Mas quando ele fala não julgueis, ele está dizendo, você não é o juiz. Eu sou o juiz. Mas você pode usar meu julgamento para julgar a si mesmo primeiro. E depois você pode ajudar uma outra pessoa que tem problema na sua vida, fazendo o julgamento daquela pessoa, porque você se julgou primeiro. Deu para entender isso aí? Agora, vira a página. Agora, lembra que eu falei que cada lição,
o mesmo formato. Então, na primeira página, nós temos uma janela em cima novamente. Está vendo essa janela? Agora, eu vou ler e depois você vai grifar alguma coisa. Visto que Deus providenciou pela sua graça tudo quanto você precisa para viver de forma que o agrade, grifa, você deve depender somente do poder, do plano, dos recursos divinos para cumprir os propósitos que Ele tem para a sua vida. Está bem na cara que não está. Veja novamente. Você deve depender somente do poder, do plano, dos recursos divinos para cumprir os propósitos que Ele tem para a sua vida. Você não pode fazer isso aí se você não julga a si mesmo primeiro. Se não julgar a si primeiro, você não vai cumprir isso na sua vida, ou seja, você não vai adquirir o poder de Deus, você não vai entender o plano de Deus, muito menos que você vai entender como utilizar os recursos divinos na sua vida para que você possa cumprir o propósito de Deus na sua vida aqui nessa terra. Logo abaixo, o propósito da lição, grifa o seguinte: explicar o processo de mudança bíblica que começa no momento que você recebe a vida eterna pela graça e misericórdia de Deus e prossegue até que você esteja na presença dele para sempre. Letra B, grifa, mostrar a importância da autoconfrontação para o discipulado pessoal e para ajudar outros a mudarem biblicamente. Então, eu tenho duas tarefas. A primeira, me confrontar, para que haja as mudanças corretas que Deus deseja na minha vida, através de olhar no espelho. E ao mesmo tempo, eu tenho o direito e eu tenho também a responsabilidade, compromisso diante de Deus, de ajudar outras pessoas que têm problemas na sua vida. Na minha igreja, que eu fundei em Campinas, cada membro da igreja me conhece bem. Se um membro da minha igreja tem problema, estou na casa dele o dia seguinte para conversar sobre o problema. Mas antes de chegar na casa dele, eu me julgo primeiro, depois eu vou na casa dele para ajudar ele a julgar a si mesmo. Não que eu chego lá dizendo algo para ele no sentido de julgamento, mas eu vou ajudar ele pela palavra para que ele possa se julgar diante daquele comportamento que não agrada a Deus. Deu para entender isso? Isso é nosso dever. Agora, veja na página 31, princípios bíblicos. Você pode mudar biblicamente parte 2, mais uma janela. Uma vez recebida a salvação pela graça de Deus, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, grifa, o seu crescimento em Cristo, aptidão para ajudar outros biblicamente serão proporcionais à sua fidelidade em examinar a si mesmo biblicamente e aplicar à sua vida as verdades de Deus. Deu para entender isso aí? Antes de falar com qualquer pessoa, eu preciso me avaliar primeiramente diante da palavra, eu preciso aplicar ela na minha própria vida. E agora, eu tenho a responsabilidade e também o dever de ajudar uma pessoa que não está andando de acordo com a palavra de Deus. Agora, logo abaixo, você está vendo dois princípios. Princípios 2 e 3. Vamos abordar algoritmo, mas no número 1, e grifa o seguinte: você deve estabelecer um estilo de vida bíblico. E logo abaixo, você deve estar alistado, edificado, firmado no Senhor Jesus Cristo, em nada conformado com o mundo, ou seja, o humanismo, grifa, você precisa praticar a palavra de Deus para crescer em maturidade. Ou seja, não seja ouvinte somente, mas seja praticante da palavra. Não se engana a si mesmo. Para ser enganado por alguém é coisa terrível, não é isso mesmo? Certa vez um vendedor me enganou, mas eu percebi que ele me enganou.
Aí eu conversei com ele sobre engano. E eu não gostei do engano dele. Mas, irmãos, o que eu preciso entender, cada vez que eu não pratico a palavra de Deus, eu estou enganando a mim mesmo. Eu estou fazendo o que eu odeio, ser enganado, eu estou enganando a mim mesmo. Quando você não pratica a palavra de Deus, você se engana, você se torna enganador de si mesmo. Não é vergonha isso aí? Ninguém gosta de ser enganado, não é verdade? Mas quando você não pratica a palavra de Deus, você se torna maior enganador de si mesmo, porque não pratica a palavra. Vai para a página 32. Na página 32, mais uma janela. Está gostando das janelas? Janela é boa, né? E cada janela uma declaração baseado em alguns trechos bíblicos. E sendo bom bereano, Atos 17, 11, é para você verificar se aquilo que eu estou falando é verdade ou não é verdade. Porque às vezes você aceita porque o pastor falou, né? Mas às vezes ele pisa na bola também. Você precisa verificar se realmente o que ele está falando é bíblico ou não é bíblico. Agora, eu vou fazer a leitura aqui. O processo de mudança bíblica, conforme explicado na palavra de Deus, tem início quando você se arrepende do seu pecado e crê no Senhor Jesus Cristo. Grifa, Deus lhe dá tudo quanto você precisa para concretizar a sua vida, as mudanças que vão agradar a Ele e resultar em bênçãos. Então, notem para você, antes de querer mudanças na sua vida, você precisa entender que Deus forneceu tudo o que você precisa para você poder fazer mudanças na sua vida particular. E quando nós chegamos na 7ª lição, nós vamos falar sobre a estrutura de mudança bíblica, onde você vai aprender como aplicar a palavra de Deus para que haja mudanças na sua vida de uma forma tal que seu cônjuge, seus filhos, seus pais, seus vizinhos, seu pastor, seus colegas, seus irmãos em Cristo vão perceber que algo aconteceu com você. Porque muita gente é crente, mas não pratica a palavra de Deus. Então, às vezes, eu fico pensando, será que é crente mesmo? Porque o crente, alguém que pratica a palavra de Deus. Agora, veja logo abaixo, grifa algoritmo no número 1, o processo de mudança bíblica permanente tem início quando você se converte ao Senhor Jesus Cristo. Letra A, a perspectiva de Deus e a segurança que você tem. Grifa, após crer no Senhor Jesus Cristo como Salvador, sinceramente, de todo o coração, você está capacitado para mudar biblicamente, porque estabeleceu um relacionamento novo com Deus e consegue ter uma perspectiva diferente de si mesmo, dos outros e dos seus problemas. Amém, aleluia, amém. Agora eu percebo o que eu tenho em Cristo, eu percebo as mudanças. Então, vamos grifar algumas coisas aqui. Número 1. Você é declarado justo por meio de Jesus Cristo pela fé. Número 4. Você recebeu o dom da vida eterna. Número 6, grifa. Como filho de Deus, você é uma nova criatura. Número 7, grifa. Você tem a promessa de que Deus o capacitará para lidar com qualquer tipo de problema que venha a surgir na sua vida. Número 9, página 33, grifo seguinte. Você pode andar seguro porque Jesus Cristo nunca o abandonará. Agora, letra B, eu não vou falar tanto do letra B, porque quando chego na 3ª lição, eu vou ampliar esse assunto. Então, apenas, grifo seguinte, letra B. A suficiência de Deus e os seus recursos que você possui após a sua conversão a Jesus, uma fé resoluta e sincera no Senhor Jesus Cristo, você pode mudar biblicamente porque o poder de Deus está agora à sua disposição. Imagina, gente, o poder de Deus à minha disposição. No hotel, no avião, na igreja,
na rua, no meu carro, na minha cama, no banheiro, onde eu estiver, o poder de Deus aqui, na minha mão. Tudo que eu preciso, na minha mão. Ele colocou o poder dele à minha disposição. Agora a pergunta é, eu mereço isso? Não mereço. Mas sendo que eu sou filho dele, eu mereço, porque eu sou filho dele. Mas antes eu não merecia nada. Mas hoje eu sou filho dele. Ele fica olhando para o Bill, eu vou dar para você mais 1 quilo do meu poder. E se você está manejando bem esse quilo do meu poder, eu vou dar mais 1 quilo para você. Ou seja, crescimento espiritual. O mais que eu cresço em Jesus Cristo, o mais poder que eu estou utilizando no nome dele. Então, para entender isso, você precisa praticar a palavra de Deus. Agora, letra D. Grifo o seguinte. O plano de Deus, a sua obediência a ele, após a sua conversão a Jesus, você pode mudar biblicamente obedecendo às diretrizes bíblicas para alcançar tais mudanças. Número 1, grifa, a mudança bíblica que Deus inicia, sustenta e completa do modo soberano na sua vida, relaciona sempre a sua obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus. Se não obedecer à palavra de Deus, você não tem o poder disponível a você. Você colocou uma barreira. Porque o poder de Deus vem através de obedecer a Ele. Quem não obedece a Ele não tem o poder dele à sua mão. A questão de você obedecer. A questão de você sujeitar. A questão de você submeter-se a Ele. Se não, o poder dele está por aí, mas você não tem como adquirir esse poder para a sua própria vida. Então, a sua parte é corresponder com Deus. Ele coloca tudo disponível para você. Mas se não obedecer, você é justamente, somente ouvinte e se engana. Agora, veja número 2, se grifa. Um compromisso de agradar a Deus tem início com autoconfrontação bíblica. Tem 2 grandes mandamentos. Amará teu Deus. Amará teu próximo. A pergunta hoje é para você avaliar, como foi ontem. Lembra que nós havíamos utilizado 1 Coríntios capítulo 13, verso 4, sobre paciência. A questão de todo dia eu preciso avaliar a minha vida. Quando aquele senhor me aproximou lá no hotel, eu estava tomando o meu café sozinho ali, fruta, ovos fritos, queijo frito, pãozinho, ele me incomodou. É difícil conversar com alguém quando você está comendo, não é isso mesmo? Daí eu tinha que colocar tudo de lado. Esse cara está mexendo comigo, não sei o quê. Por que ele não vem daqui 5 minutos quando eu termino aqui? Sabendo que eu faltei o quê? Paciência. Sabe o que eu fiz? Olhando para ele, pedi perdão a Deus. Ele nem sabia que eu pedi perdão. Porque eu ofendi a Deus. Porque eu não queria ser incomodado por ele. Mas logo que eu confessei meu pecado, levou talvez 5 segundos. Ele me perdoou. Em vez de me agradar, eu agradei a Deus, eu fui agradável a ele. Então, ele pegou meu nome, inclusive ele foi no computador, ele me achou no computador dele um filme sobre minha pessoa. Eu estava dando uma palestra lá no Rio, ele, olha aqui você dando aula aqui. Daí ele mostrou para aquela senhora que estava, olha aqui, ele está pregando aí. Deu para entender isso aí? Deus abriu o caminho. Mas quase eu fechei a porta por falta de paciência. Irmãos, eu não cheguei, estou chegando. Eu não cheguei, estou chegando. Eu não sou perfeito, mas eu estou consistente com meu Senhor. Porque eu tenho intimidade. Quando eu peco, nem tem que ficar de joelhos. Eu posso já, na minha cabeça, Deus me perdoe. Deu para entender isso, gente?
onde você estiver, Ele vai perdoar você. E para perdoar, você tem que obedecer. Deu para compreender isso, gente? Nós necessitamos ser praticantes da palavra. Agora, algoritmo no número 2 grifa: o processo de mudança bíblica chegará ao fim quando você entrar na comunhão eterna com Deus e com aqueles ao longo da história têm sido redimidos pelo nosso Pai Celestial. Então, até o dia que Deus me leva, eu estou mudando cada dia. Meu comportamento, o meu pensamento, a minha vida conjugal hoje é melhor do que foi no passado. Eu tinha um bom casamento, mas eu tenho um casamento melhor ainda. Eu estou num caminho de excelência. Então, percebe, gente, você precisa praticar a palavra de Deus. Agora, vamos fazer a avaliação de nós mesmos. Na página 35, autoconfrontação bíblica, um elemento essencial ao discipulado. Lembra que ontem nós havíamos colocado o quê? Uma introdução sobre autoconfrontação bíblica e discipulado. Agora nós vamos ver